comentar com você nesse vídeo sobre a situação do São Paulo, A botaria, que segue a acontecer no São Paulo entre os dirigentes, aqueles do clube social que sequestraram o São Paulo Futebol Clube, ou os torcedores do São Paulo dão um jeito nessa gente, ou essa gente vai destruir completamente o São Paulo, tá? De novo, só para lembrar, São Paulo talvez seja o clube no país que mais tem dirigentes que façam parte daqueles que são considerados pessoas nobres, com notável conhecimento jurídico, Enfim, isso mostra que o fato de você ser da área do direito não significa necessariamente que você não seja um bandido, Porque pode ser um bandido. Então, é o caso do São Paulo, eu estou falando que pode ser um bandido, Agora, o notável, é saber jurídico, Conhecimento jurídico é curioso, Porque o São Paulo neste momento, o clube em que a gente vê o que podemos afirmar que a polícia chamaria de formação de quadrilha, Saiu a decisão do Alten Aires, como a gente sabe, que é o presidente do conselho, ele recusou, vejam vocês, o voto online, e manteve o formato presidencial do presidente Júlio Casares, do pedido, para votação do pedido de impeachment do Júlio Casares, segundo informação do jornalista Gabriel Sá, A oposição, portanto, pediu esse voto, oposição que é fraquinha, no São Paulo, em muitos casos a gente não sabe se ela existe mesmo, tal, mas o fato é que a situação é tão grave no momento que às vezes fugir do barco é importante, Também tem isso. A situação é tão grave neste momento que a gente percebe que muitos jornalistas estão mostrando o que acontece no São Paulo. Claro que alguns não falam totalmente de tudo, claro que alguns ainda não falam, por exemplo, sobre o fato de que todos que lá estão são responsáveis, e assim por diante. As amizades, Por exemplo, qual foi o jornalista até agora que falou que lembrou, que o Muricy faz parte dessa gestão aí, Faz parte dessa gestão. E aí, claramente, que os inocentes podem entender o seguinte, pera lá, mas ele não sabe o que está acontecendo, Ele não sabe, Tá, beleza. Então, tudo bem. Mas o problema não é somente... quer dizer, você está no meio de um bando de... você está numa associação que todo mundo é bandido. Mas você é honesto, Você é honesto, todo o restante é bandido. Aí você é honesto. Você está no meio de um grupo que só tem corrupto. Só que você é honesto, não é corrupto, Dá para acreditar nisso, Dá, ok. Beleza, mas enfim, vamos lá. Segundo ainda palavras do Gabriel, na mensagem que ele colocou no X, Alten também deu parecer favorável à tese apresentada pela defesa do Casares sobre o quórum necessário para a aprovação do impeachment. Segundo nova decisão do presidente do Conselho, a destituição do mandatário só poderá ocorrer caso haja o voto favorável de 75%, gente, dos membros do Conselho Deliberativo. Entendimento que aumenta o quórum, Agora são necessários 191 votos para afastar Casares. Claro que o Alten faria justamente isso que ele fez, Então, veja, 50 mais 1 deveria ser o necessário para o impeachment do presidente. Então, muitos descontentes, digamos assim, muitos que entendem que é melhor, inclusive, até amigos dele, que para o São Paulo e até para o próprio Casares que ele se afaste, e que votariam, na verdade, pelo impeachment, neste momento, esse número se reduz, pela manobra do Alten Aires, que é mais um, como a gente sabe, e é mais um, com notável, saber jurídico. Legal, Bom, mas neste vídeo eu quero falar sobre uma outra situação. Eu quero falar sobre o Kervin Zenon, que é o jogador do Boca Juniors, que neste momento pode chegar ao São Paulo, pode ser contratado pelo São Paulo. O Kervin Zenon ele surge num contexto em que o São Paulo pede jogadores como o Rodriguinho. O Rodriguinho é aquele jogador que você tocava dele e ele caía, caiu, caiu de novo. Mas é um jogador que tem ali o seu talento, Era um jogador que deveria ter paciência com ele, É um jogador também que, depois de muito tempo, sendo esse quebrantável ser humano, o São Paulo já deveria ter encontrado um jeito de lidar melhor com a condição física desse atleta, Isso não ocorre por quê? Porque também, gente, o São Paulo, nesse sentido, tá destruído, A infraestrutura interna do clube foi completamente destruída.
o profissional estava treinando em Cotia e o gramado não era adequado, né? Porque você sabe, né, que quem dirige Cotia é parente de Muricy, né? Só para lembrar, tá? Não é um parente de Muricy, desculpa. O parente de Muricy, na verdade, ele treina o sub-20 do São Paulo, tá? Mas enfim, todo mundo ali faz parte do grupo. Quem dirige o CT de Cotia é alguém que já se envolveu em vários problemas, inclusive naquele evento, né, de distribuição, né, de convites lá lá no Morumbi, venda de convite, aquela coisa toda para o show da Shakira, né? Enfim, é o mesmo, tá? Vocês sabem muito bem o nome de quem eu estou falando aqui. Vamos lá, o KVC tá? Então o São Paulo se desfez aí, por exemplo, do Rodriguinho, o São Paulo parece que pode se desfazer também do Marcos Antônio, que é lamentável, né? E agora surge aí a possibilidade de contratar esse jogador. Quem é o KVC Este é o motivo principal desse vídeo. Bem, é um jogador de 24 anos, tá? Da canteira do Tatengue, União de Santa Fe, né? É um jogador que, quando estava no União, era muito interessante, chegou à seleção de base da Argentina, também em virtude disso foi para o Sub-20, mas também foi para o Sub-23 e chegou, inclusive, a ser chamado num certo evento, num certo momento, para a própria seleção principal da Argentina. Isso quando já não estava mais quando estava transitando do União de Santa Fe para a equipe do Boca Juniors, né? Ok. No Boca Juniors, ele não joga nada, ele aparece muito pouco, joga muito pouco, é pouco aproveitado. Porque é um jogador de fora, o Boca Juniors tem uma canteira muito boa, né, e os garotos do clube têm preferência, embora também eles sejam totalmente são mal utilizados também pelo clube, né? Mas quem vem de fora no Boca Juniors dificilmente tem boa recepção no clube, tá? Basta lembrar do goleiro Rossi, que hoje defende o gol do Flamengo, tá? Ele era muito mal visto no clube, independente do que ele pudesse fazer, ele era mal visto. Por quê? Porque ele foi um jogador que veio de um time do interior, né? Precisa ser de Buenos Aires e precisa ser também da canteira do Boca, especialmente. O Cassiano foi pouco aproveitado. E esse tempo que ele ficou na equipe do Boca fez muito mal para a carreira dele. Bom, se trata de um meia com muita habilidade no pé esquerdo, ele é canhoto, um cara que pode atuar como um camisa 10, mas que, sobretudo no Boca Juniors, foi empurrado para o lado do campo. Ele pode atuar pelo setor direito do campo, né? Ele pode atuar pelo setor esquerdo também. Curiosamente, ele é colocado muito mais no setor esquerdo. No Boca Juniors, quando ele aparece, é sobretudo pelo setor esquerdo, o que é bastante estranho, já que o pé preferencial também está do lado esquerdo. É um jogador que tem um passe qualificado, é um jogador que tem uma associação muito boa naquele segundo terço do campo, né? É um jogador que distribui muito bem o jogo, é um jogador que tem uma visão extremamente panorâmica, é um jogador que consegue fazer passe curto bom, passe médio bom, passe longo também, com certa qualidade, né? É um jogador que tem uma habilidade muito legal também na finalização, tá? Geralmente de fora da área, porque não é de pisar muito dentro da área. Potencial do Zenon. É um jogador que eu acho que precisa trabalhar um pouco melhor. Nele, o jogo aéreo, ele tem 1,81 m, né? Mas ele não tem esse tempo de bola tão bom, né? Poderia ser trabalhado isso nele, porque claramente, da maneira como ele se posiciona na área, né? E como ele sai do chão, ele pode se tornar um grande cabeceador, mas falta tempo de bola. Isso pode e deve ser trabalhado pelo São Paulo, caso contrate esse jogador. E aí a gente pensa, né? Se deve ser trabalhado pelo São Paulo, todo o problema, né? Porque quem trabalha a qualificação dos atletas no São Paulo, em geral, não tem qualidade para isso, né? Pois é. Tá. O Cavicenon é um jogador que pode atuar também pelo setor esquerdo. Ele pode atuar pelo setor esquerdo como um meia aberto e, num certo momento, ele foi colocado como um jogador pela lateral, né? Então ele pode atuar pelo setor esquerdo como lateral esquerdo neste caso que vai muito à frente, ou então como um ala, tá? Nas situações em que o Crespo utilizar 3 zagueiros, o Zenoni pode ser um ala. Qual é a melhor do Zenoni? Em qual posição ele joga melhor? Olha, esse jogador, ele pode perfeitamente ser ali um 8, na minha opinião, tá? Bem mais do que um 10, ele tem característica de 8, né? Ele não é aquele cara que conduz muito essa bola. Ele é um cara, inclusive, que tem certa lentidão, tal, mas ele recebe essa bola, ele tem uma visão bastante ampla, né, de como fazer o passe, para quem fazer o passe e assim por diante. É um jogador nesse sentido bem interessante, né? Agora, ele pode se atuar também como um meia aberto
né, na minha opinião, pela direita, eu acho que se aproveita pouco esse jogador quando ele é colocado aberto pela esquerda. Em uma situação que eu vi o Zenon, eu fiz apenas uma situação, tá? Mas em uma situação em que eu vi o Zenon pelo setor direito, eu fiquei impressionado com a qualidade que ele atribuiu para o jogo ali, naquele setor. No entanto, ele aparece muito no lado esquerdo e aberto. Ele não é jogador para ir ao fundo do campo, porque ele não tem velocidade para isso. Não consigo entender. Dá para ser um ala, não tendo essa velocidade toda? Não é que ele seja lento, mas não é um jogador também, né, tão veloz. Como ala, eu acho que ele pode funcionar, porque como ala, ele necessariamente não parte tão de trás, né? Ele parte de uma zona do campo em que não vai precisar percorrer muito para chegar ao fundo do campo. Este é um ponto. Outro ponto é que, como o Zenon é um jogador que tem um bom passe, um bom cruzamento, quando ele se aproxima ali da área, ele já pode fazer o cruzamento, ele não precisa necessariamente ir ao fundo do campo para cruzar. É um jogador, portanto, que tem potencial, é um jogador que tem qualidade, mas é um jogador que está chegando muito, com perfil muito baixo, em virtude desse tempo em que ele ficou no Boca Juniors e em que ele não rendeu como se esperava. Ou seja, no Boca Juniors você espera que o jogador que vem de fora renda muito, mas você não entrega, em geral, para esse jogador as condições para que ele renda o mínimo, né? Então, a ver como chega o Zenon, se ele for de fato contratado pelo Tricolor, tá? Como é que ele chega, se chega com disposição para retomar a carreira, para ser aquele jogador da base, enfim. O fato dele não ter dado muito certo no Boca não tem a ver necessariamente com a personalidade futebolística dele, com o fato de que dentro de campo ele é muito, né, tem muita personalidade, né, que eu chamo de personalidade futebolística, né, aquela personalidade que está presente no atleta dentro de campo, seja ele fora do campo, tímido ou não, né? Há jogadores muito extrovertidos, né, fora de campo, que dentro de campo fica introvertido, e o contrário também. O Zenon parece que é um jogador que fora de campo não é tão introvertido e dentro de campo ele manda muito bem, tá? Então, nesse caso, ele poderia ter se adaptado ao Boca. Ora, ele não se adaptou ao Boca, não foi por causa dele, foi pelos desafios que foram colocados para ele, que na minha opinião foram covardes, né? Ele recebeu poucas oportunidades, foi colocado muito no fim de jogos, tal. Tudo foi construído para que o jogador não rendesse, tá? E claramente que ele não rendeu como se esperava dele. Eu acho que é um jogador que pode sim ser interessante para o São Paulo, tá, gente? É um jogador que ainda é muito jovem, 24 anos, tem muito potencial, tem muita qualidade e acho que pode crescer no tricolor. Entre erros e acertos, a gente pode falar que a contratação desse atleta pode ser interessante para o São Paulo, sim, tá? E, sobretudo, porque ele oferece múltiplas possibilidades. Pode ser um ala, ele pode ser, eventualmente, até um lateral, né? Ele pode ser também um camisa 8, na minha opinião. Ele pode atuar pelo lado direito do campo, ele pode atuar pelo lado esquerdo do campo, também como extremos avançados, tá? Nesse sentido, eu diria para você que, em teoria, é um jogador que eu aprecio, que eu gosto e que eu indicaria, sim, para o São Paulo, amigos e amigas. É isso, gente.